além de ser o cara da logística, né, de transporte, você também, né, como eu falei no começo, é bem conhecido por outro lado, né, que é o seu lado artístico, cantor, ator. Como a gente falou, é um artista multifacetado. Multifacetado. Eu sou multifacetado. Explica pra gente como que isso veio parar na sua vida, como você foi cair no teatro, porque ele é formado, não é só um ator. Célio tem DRT. Célio tem DRT. Eu posso dizer que eu sou ator. Pode dizer. DRT, eu falo, posso dizer que eu sou ator. Aliás, o ator, ele é o mentiroso mais sincero do mundo, né? Então, concordo. Concorda? Você concorda? Com 2 atores do Concordo. Não dá. Ele é o mentiroso mais sincero do mundo, porque ele acredita naquilo que ele está fazendo, porque ele veste aquele personagem, né? Então ele tem que fazer isso, né? E assim, eu comecei no teatro de uma forma assim, eu tenho uma filha do coração, assim, e ela, quando eu me reencontrei, que eu digo que eu me reencontrei com a minha filha, né? Porque ela tinha 6 anos, acho, é assim, e ela, eu falei, cara, eu tenho que começar uma vida, né? Eu acho assim, quando você tem uma criança, ela acabou de nascer, como acontece com a Antonella, minha neta hoje, eu pego ela desde que ela nasceu, então você acompanha tudo isso e tal, e quando ela já tem uma criança, né, que já tem uma história, ela já tem um passado, aí você fala, e o que eu posso fazer para somar nessa história? O que eu posso fazer para ajudar nessa história? O que eu posso fazer para fazer essa história mais bonita, né? E aí, assim, eu levei ela no bairro, assim, tinha um cursinho de teatro, era um rapaz lá que dava, tinha umas 3, 4 crianças. Levei lá e eu percebi que ela adorava aquilo, né? Aquilo abriu uma perspectiva de vida diferente para ela, né? Então, o olho dela brilhava, né? Então, assim, ela era uma criança mais fechada, assim, mas no teatro ela abria aquilo. E ela foi se abrindo naquela questão da arte cênica. Então, quando eu vi a primeira apresentação dela, assim, uma apresentaçãozinha entre os... eu falei, cara, é isso. É isso. Achei. É isso. Bacana. E ela foi crescendo ali, e aí, num dado momento, ela falou, cara, eu queria fazer um curso profissional. E aí, o curso profissional que tinha amigos, né, que nem o Silber já tinha iniciado o curso no Macunaíma. Sim. Eu falei, bom, vamos lá pro Macunaíma. Só que tem uma coisa, Macunaíma lá no centro da cidade. Como é que eu vou deixar... Eu acho que ela tinha, sei lá, nessa época, 15 anos, alguma coisa assim. Eu vou deixar ela ir para um curso de teatro, 15, 16 anos. Aí eu falei, eu vou ter que ir junto. Né? E eu também não vou ficar na porta sentado lá. Vou fazer teatro com ela. E comecei a fazer, assim. Aí eu tive uma outra perspectiva de vida para mim. Aí não foi só ela que se apaixonou. Não foi só ela que se apaixonou. E aí nós criamos uma segunda perspectiva de vida, né? Que é você olhar a arte cênica como uma forma de vida, né? Eu acho que assim, são 3 P's, né? Você tem a sua vida profissional, você tem a sua vida pessoal e você tem a sua vida pública. Né? Você tem essas 3 vidas. E assim, a minha vida pública, ela era uma vida menor, assim, eu nem tinha essa visão da vida pública. E minha vida pessoal, ela era pautada em muitas coisas que eu circundei ali, criei aquele meu ambiente que, podia ter sido feliz pro resto da vida. Mas o teatro veio e me abriu um ambiente maior. E assim... Lá atrás, eu ouvi numa aula de teatro o seguinte, o teatro faz pessoas melhores. Sim. O teatro faz pessoas melhores, ele faz pessoas melhores. Porque eu me entendi de forma diferente no teatro. Eu vi que o ser humano, ele precisa ter um ambiente agradável. O ser humano se sente bem num ambiente agradável. Uhum. O ser humano se sente bem, por exemplo. Então, às vezes, não é só você trazer alguma coisa de forma direta matemática. Às vezes, você precisa falar, porque tem um ser humano lá do lado de lá. E o teatro me ensinou uma coisa que se chama comunhão. Que é aquela coisa que você senta ali e, antes de tudo, conheça a pessoa. É um ser humano que está ali. Você não é uma máquina. Alguma coisa, mas é um ser humano, né, que tá ali. Isso no lado profissional, mas no lado do teatro é assim. Aí, quando eu fiz uma peça, outra peça. Para ser sincero para vocês, até meus 30 e poucos anos, eu nunca tinha assistido uma peça de teatro. Caramba. Eu nasci num bairro de periferia, o que a gente realmente tinha
um teatro, acho que da prefeitura, mas assim, era uma coisa longe, né? Eu ficava em outro bairro e tal, e eu nunca tinha tido nenhuma oportunidade. E aí a primeira peça de teatro que eu assisti, 3 anos depois eu estava num palco. Você lembra qual foi a sua primeira peça que você assistiu? Cara, a primeira peça que eu assisti foi do Silver. Olha, Silvão. Foi do Qual era a Silver. peça, você lembra? Era uma peça, acho que de Chekhov, se eu não me engano. Olha. Era eu não me lembro a peça, mas ela era muito simbólica. Uhum. Ela era extremamente simbólica. Então tinha um personagem que ficava só virando água num jarro, sabe? Ele ficava virando água no jarro. E era um trabalho que o Silber fazia junto com a Simone Schuba, que é uma diretora de teatro, de Stanislavski, que era um estúdio de Stanislavski. E aí eu ficava olhando, né? Assim, para mim, não me parecia no passado, né? Não me parecia normal eu ficar 1 hora assistindo uma peça que alguns personagens ficavam parados, outros jogavam água. E eu comecei a ver sentido naquilo, né? Ver sentido, né? E aí, falei, cara, putz, isso aqui é muito legal. Pô, isso aqui é muito bacana. E aí eu fui fazendo teatro. E foi lá no McLean que eu assisti minha primeira peça. E aí, logo eu já estava num palco, fazendo comédia. E aí eu fiz a minha primeira peça no teatro. Eu fiz uma peça que se chamava... A Era do Rádio, né? Era a Era do Rádio. Então era uma peça baseada num texto americano e tal, mas que contava aquela história do final do mundo, né? Que era o Cidadão Kane, né? O Cidadão Kane. Do diretor o diretor do Cidadão Kane, que era o... George Orwell. Então, a peça era muito bacana, era uma comédia. E assim, iniciando, né? Eu tinha um ano e pouco de teatro, quando eu fazia minha primeira peça. Fiz com atores aí que nem Delídia, que é uma baita atriz, sabe? Hoje você vai assistir uma peça aí dela, você fala, cara, a mulher é sensacional, né? Você tem um Rui Brizac, por exemplo, que é um cara muito bom, né? Você vê hoje uma peça dele, você vê ele nos trabalhos que ele faz. Mas ali a gente estava começando, né? Estava começando com essa galera. E assim, dali eu fui. E a minha filha, ela continuou no teatro, ela se formou, mas ela falou, eu vou para a faculdade, né? E aí ela passou na São Bernardo, aqui na Direito de São Bernardo, e foi fazer Direito. E largou o teatro e você ficou. Largou o teatro naquele momento. Mas ela ainda faz teatro. Ela faz. Eu tive, assim, o prazer de trabalhar pela primeira vez com a minha filha em 2018. Acho que foi. Nós estávamos com um trabalho numa instituição no centro, na Maria Paula, que é um teatro que ele tem por objetivo arrecadar recurso para uma casa que se chama Casa Transitória, até mesmo para a instituição, que é uma instituição de ajuda e tal. Então, eles têm um teatro muito bom, 500 e poucos lugares e tal, e aí ela foi para lá com esse intuito, né, de fazer um trabalho voluntário, e vários atores trabalhando, atores profissionais também trabalhando nesse sentido, e me chamou. E aí eu consegui fazer a primeira peça com ela mesmo, porque eu nunca tinha encenado com ela, mas assim, era uma peça que chamava O Sequestro de Fred e Sebastião, que era uma comédia. Caramba. E eu fazia um anjo, né? E ela fazia a pessoa que cuidava do sequestrado lá. Ela aparecia depois, no final era muito cômico, muito bacana. E assim, cara, tudo valeu a pena pra mim, nesse sentido. Outro dia a minha filha me falou uma coisa que eu falei, cara, ela falou assim, eu queria que você... É difícil até. Sem problema. Ela falou, eu tenho uma coisa assim que me deixa muito feliz, é saber que a Antonella vai ter um voator para ajudar ela. Então isso é uma coisa que para a vida é muito bacana, né? Cara, você deixou uma mensagem aqui que eu acho que eu já tinha ouvido e sempre falo também. O teatro transforma as pessoas em pessoas melhores. Em pessoas melhores. Eu acho que ele dá perspectiva. Ele faz com que você veja as pessoas de outra forma. Você não consegue passar pela vida, se você passou pelo teatro, sem olhar para o outro. Você não é mais você. Porque, assim, o teatro é algo coletivo.
teatro nunca é sozinho. Mesmo que você está fazendo um monólogo, né? Eu acredito muito nisso. Mesmo que você está fazendo um monólogo, tem alguém ali, ou fazendo a luz, o som, ou abrindo a cortina. E se você for fazer tudo, mesmo que o seu monólogo, você faça tudo, vai ter o público. Então nunca é sozinho. Nunca é sozinho. E você aprende a olhar pro outro e falar assim, tamo junto. Eu e você, não é só Entender, eu. respeitar. Exatamente. Então, respeito, você começa a entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm anseios diferentes, né? E isso que ela falou, a Antonella vai ter um vô ator, é de um orgulho, eu tenho certeza absoluta. Porque eu acho assim, sabe, Caê? Eu acho que assim, o importante na vida é você ser feliz. E assim, nós temos meio que uns paradigmas assim que a gente tende a seguir. E assim, existem algumas metas a se atingir que pressupõe-se a felicidade nelas. Sim. E não é assim. Porque eu, dentro de um palco, por exemplo, eu me vi feliz. Né? E hoje, quando eu ouço minha filha falar isso, a Antonella vai ter um avô ator para ajudar ela, para tutelar ela e levar ela para esse caminho, se for o caso, se ela se sentir feliz dessa forma. Pô, isso me deixa muito mais feliz. E assim, no lado profissional, isso me ajudou demais. E assim, é uma decisão difícil. Nesse momento, é uma decisão difícil você seguir, porque tá aí. O Caê pode dizer, você sabe disso. Ser ator é muito trabalho, é muito estudo. É estudo de corpo, é estudo de tudo, né? É técnica. Então você tem que estudar, porque senão você não chega em lugar nenhum. Sim. E você decidir estudar, você definir esse tempo, que não é pouco tempo, para que você vá por esse caminho, ainda que de uma forma que não viva disso, mas que você esteja dentro disso aí. Dedicando seu tempo, né? Dedicando seu tempo. Eu trabalhei com a Ópera do Mendigo, que é uma companhia, né? Um dia eu tô lá fazendo uma peça e o Fernando Greco, Palomares, né? Me olharam, Fernando me chamou, cara, queria que você tenha um trabalho, vou fazer agora, no Paulo Heiró, 550 lugares. E eu fui trabalhar na Ópera do Mendigo, né? Eu tive a oportunidade de aprender com a maestrina Mara Campos, né? Então, assim, foi uma coisa que dentro da arte me ajudou muito, mas que me deixou muito feliz como ser humano. E aí vem a questão profissional, o teatro. Então, como eu comecei a dizer, né? Decidir investir nisso é uma coisa que, para quem tem um paradigma de que existe um caminho só, esse segundo caminho, ele é difícil de você decidir. Eu imagino que as pessoas ao seu redor, mas por que você não faz uma pós em logística, em alguma coisa assim? Não, eu vou pra teatro. Ou até o contrário, fala assim, tá, já que você gosta tanto de teatro, por que você não vai trabalhar só com isso, né? E eu acho que quando a gente fala que, não, você encontra um caminho que eu até me espelho, abrindo o coração, que eu me espelho muito no Celhão do que eu vi, eu falo, cara, você foi um cara que conseguiu conciliar. Você teve a sua carreira de ator e a sua carreira como profissional, como responsável por soluções, e nas duas você executa muito bem. E Sim. Até, desculpa, a gente falou de conciliar, de juntar, tem uma coisinha, a gente trouxe um bônus track pra vocês aí que estão assistindo, quer ver? Isso então, legal, solta pra gente aí pra vocês verem Celhão nas outras facetas dele. Olá, meu nome é Dr. Prix. Pri de Pri e X. X. Sejam todos muito bem-vindos ao Laboratório da Toledo do Brasil. Eu criei esse laboratório há muitos anos com um único objetivo: deixar o mundo mais justo. Foi só um trechinho, só um Ele trechinho. ficou famoso depois disso, né? Fiquei sabendo que Famosíssimo. teve um monte de criança querendo tirar foto com Nossa, ele. cara. Teve gente mandando vídeo pra ele. Só para contextualizar o pessoal de casa, a gente fez aqui um evento para os colaboradores da Toledo do Brasil, aqui na nossa matriz, que foi um open house, onde a gente trouxe as crianças para dentro. E não foi só um evento que a gente abriu as portas e simplesmente vem aqui ver. Criamos todo uma história, e onde a gente apresentou o Dr. Prix. Que é? Quem poderia E quem ser? seria Quem o poderia ator que ser? representaria Dr. Prix? Célio Pozobon. Fala pra gente rapidinho, como que foi fazer esse personagem aí, meio que juntar atuação dentro do seu trabalho?
Cara, foi excepcional. Eu acho assim, eu falo, Caio tá aqui, mas não tem por que falar diferente. O trabalho de vocês todos, do marketing, o conteúdo, a forma, a orientação, a coisa naquela gravação e tal, excepcional. E a construção do personagem, que veio depois a surtir o resultado que eu, assim, fiquei impressionado. Então, assim, hoje eu recebo vídeo de criança falando, Dr. Pix, cara, é demais. Tudo isso faz valer a pena, faz ter sentido, cara. Sabe? Que nem ontem mesmo recebi de um filho de um amigo, né, dizendo, Dr. Pix, um beijo, Dr. Pix. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. E aí você fala, deu certo. Essa é a realidade, deu certo. E assim, no meu trabalho, isso me ajudou muito. Porque assim, o teatro, ele te dá uma sensibilidade melhor. Que é aquela coisa, se você está num palco, se você não percebe que o teu colega ali de palco, ele tá com um problema naquele momento, você não... A coisa vai azedar o pé do frango, né? Então existe uma coisa que é essa comunhão. E você vai desenvolvendo essa sensibilidade, você vai desenvolvendo com os vários personagens que você faz também, parece que te dá um pouquinho de vivência. Sim. E hoje eu chego num cliente, por exemplo, eu vejo que existe um ser humano do lado de lá, né? A gente sabe disso, né? Chego na Toledo, tem também. Você tem uma pessoa que trabalha com você, que naquele momento você chega correndo, você precisa que alguma coisa seja feita, só que você bate o olho e fala assim, peraí, tem uma coisa mais importante aqui, eu tenho que ver o que está acontecendo com ela. E assim, isso não só na questão pessoal, também na questão profissional. Cara, você tá fazendo um trabalho aqui a quatro mãos, tem um profissional do lado de lá. Você tem que ter a responsabilidade, cara, de fazer alguma coisa bem feita. E que esse trabalho, ele dê um resultado para esse profissional, cara. Porque ele depende disso. Se aquilo que você fizer não der certo, você está prejudicando alguém também. Sim. E no teatro é isso. O teatro traz muito isso. Quando a minha ação, ela é ruim, ou ela não é da forma que eu gostaria que fosse, ou que deveria, ou que se esperasse que fosse, eu acabo prejudicando alguém. Traz muito o processo de empatia, né? De se encontrar os problemas, enxergar os problemas das outras pessoas e tentar entender, né? Essa é a palavra. Empatia. Essa é a palavra, né? Porque no teatro você não é você mais. Você tá se colocando no lugar de outro personagem. Então você aprende a fazer isso. Então você fala assim, a vida inteira dentro do teatro é você se colocando na pele de outra pessoa. E a vida é isso. Eu acho que se você não conseguir se pôr na pele da pessoa que tá do seu lado, não dá, não funciona. Você vai ser uma pessoa, por isso que transforma em pessoas melhores. Sim. Pessoas conseguem se colocar nos sapatos do outro, né? Essa questão do sapato é importante, né? O Raul Seixas tem uma música, né, que fala, meu sapato, eu tô usando um sapato que me aperta muito, cara, eu vou usar o meu sapato, né? E é isso. É bem isso, eu acho que o cara tocou num assunto, assim, os sapatos não são iguais. Não. Né? E assim, às vezes ele aperta um pouco, durante o período você se acostuma e ele vira um sapato confortável. Às vezes você precisa de um sapato maior, você precisa de um menor. Enfim, você tem que procurar o seu sapato. Exato. Procure seu sapato. Procure seu sapato. Fica a dica. Procure.